Capítulo 14. As mulheres de Bernardo. A Dara era a cigana mais linda já vista. Mexia o corpo como uma serpente e sabia hipnotizar os homens. Caroline acordou assustada assim que os primeiros raios de sol atravessaram as copas das árvores, queimando seu rosto. Olhou em volta como um gato recém-abandonado, levando ainda certo tempo para assimilar onde estava e por quê. Bom dia, milady. Ela saltou. Bernardo se aproximava, trazendo um copo em cada mão. O que é isso? Perguntou sentando-se. Estava dolorida, não somente pelo desconforto daquela noite mal dormida, como pela queda do dia anterior. Água, acabei de pegar no riacho. Ela levou o copo para debaixo dos olhos, mirando o conteúdo até o fundo do recipiente, com desconfiança. Este copo está limpo? Bernardo suspirou com impaciência e mandou que tomasse. De fato, ela percebeu não tinha muito o que escolher ou exigir. Temos muito caminho pela frente, milady. Ontem, a escuridão da noite nos ajudou. Com a luz do sol, precisaremos nos adiantar em nosso caminho, se não quiser ser encontrada. Aguenta mais algumas horas sem comer? Ela se levantou, imponente como quem acaba de ser desafiado. Não fale como se eu não soubesse o preço da minha liberdade. Agora, se me dá licença, preciso me trocar. Bernardo deu as costas a ela, sob inúmeras advertências, para que não se virasse. Carolina ainda estava com o disfarce da noite anterior. Vestiu um vestido leve de algodão já envelhecido, que sua mãe cansara de dizer que o entregasse às empregadas para virar trapo. Sabia que ainda precisaria dele. Pronto. Era um vestido marrom claro que cobria até os cotovelos, descia até metade da panturrilha e abria um gracioso decote em formato V. Não tinha muitos detalhes além dos fios trançados na cintura e de simples bordados nas extremidades das mangas e do decote. Bernardo voltou o rosto para ela e seus olhos desceram imediatamente para abaixo do seu pescoço. Mas que beleza! Caroline soltou uma expressão indignada e, como da última vez, acertou o rosto dele com um tapa estalado. Ei! Abusado! Como ousa olhar para mim deste jeito? Que jeito? Encararam-se irritados. Bernardo fechou os olhos, compreendendo o motivo da reação dela. Eu falava do colar, não de você. Caroline sentiu o rosto corar. Ele esfregou o rosto resmungando. Mais um tapa sem motivo. Nas duas vezes pensou que eu estivesse atraído pela sua beleza ou algo assim, não é? Foi você que deu a entender. Defendeu-se muito envergonhada. Com um riso zombeteiro, ele se virou para verificar a sela do cavalo. Caroline bateu o pé no chão com força e se aproximou ofensiva. Quer saber? Aposto que adorou ter feito aquilo. Ter feito? O quê? Você sabe. Bernardo notou a face da menina corada e quis rir. Quase se esquecera de que, afinal, ela era uma adolescente solteira. Tinha seus 17 anos, enquanto ele já passava dos 25, com mais anos e experiências do que ela. Encarou-a de perto, com uma postura galanteadora. Por acaso está falando do beijo? Enfatizou a última palavra, arqueando as sobrancelhas. Caroline recuou, tentando disfarçar o acanhamento, e ele aproveitou.
Aposto que você ficou se lembrando do meu beijo depois que eu fui embora. Ah, acho que foi você quem não conseguiu parar de pensar no meu beijo. Bernardo suspirou, como um pai prestes a dar um conselho. Milady, eu já provei o beijo de várias mulheres, por onde a vida me levou. Posso garantir que o seu não foi dos melhores. Voltou a atenção ao cavalo, assoviando com tranquilidade enquanto ela se debatia. Aquilo nem foi um beijo, esbravejou. Como sabe? Já experimentou um antes? Ela emudeceu com o rosto novamente rosado. É claro que não. Concluiu por ela. Tem que parar de ser tão convencida. Aquilo foi demais para ela, empurrou-o com as duas mãos. Você é um grande idiota. Foi para bem longe dele e ficou ali de braços cruzados. Milady, venha, Apolo está pronto e vai montada nele. Não vou. Ele suspirou, irritado. Não temos tempo a perder. Venha logo. Não vou sair daqui. Bernardo não era muito acostumado a ter paciência. Se Caroline não ia até o cavalo, ele fazia acontecer do jeito dele. Carregou a menina pelas duas pernas, pendurando-a em seu ombro, e a soltou de qualquer jeito sobre o cavalo. A menina ficou olhando para ele, pasma. Se pediu a minha ajuda, terá de fazer do meu jeito. Ora, quem está sendo convencido agora? Pois eu penso que pensa errado, interrompeu, assustando-a com a voz grossa. Tudo o que uma garota da sua idade irá encontrar sozinha daqui em diante é doença ou morte. Portanto, faça o favor de me obedecer, que eu sei o que estou fazendo. Naquele momento, Bernardo conseguiu algo inédito, calou a menina. Ela ficou obedientemente quieta, observando-o pegar as rédeas e guiar o animal, caminhando na frente deles. A alguns quilômetros dali, um guarda se dirigia ao barão, ofegante de cansaço. Encontrou algo? Quis saber o pai ansioso. Algum rastro de Caroline? O guarda retomou o fôlego perdido e explicou. Sumiu um cavalo do celeiro, senhor. Não. Levou o charuto à boca refletindo. Como? Os portões não têm indícios de arrombamento, porém as chaves também não estão lá. Então alguém conseguiu abri-los. Inquietou-se caminhando de um lado a outro. Mas quem? O guarda olhou para baixo antes de opinar. Senhor, tenho motivos para crer que sejam os malditos. Enésio olhou com espanto para o outro, que se apressou em explicar. Não são suposições vãs, é claro. Existem algumas evidências. Os malditos são conhecidos por atos deste gênero. Certamente conseguiram abrir os cadeados com algum instrumento. Mas isso não é o suficiente para você me dizer que são eles. Não, senhor, não é. Respirou lentamente, prestes a dar uma má notícia. Nós também encontramos resquícios de fogueiras em 3 pontos distintos da floresta esta manhã. Os olhos de Enésio se espantaram. Devem estar rondando a propriedade, senhor, completou. Os malditos a quem tanto se referiam eram, mais necessariamente, os ciganos. A sociedade os via com repúdio e medo, a igreja os condenava, e o grande pavor de todo suzerano era ter suas terras invadidas e saqueadas por eles. Iniciem a caçada a esses infelizes, já! Bradou, muito nervoso. Senhor, gaguejou recuando alguns passos. A lenha que encontramos estava bem fria.
nas 3 fogueiras, já devem ter partido. O que mais nos assusta, no entanto, calou-se com as sobrancelhas franzidas, como quem deixa escapar uma informação perigosa. Fale, homem! Pôs velocidade nas palavras, como se assim soassem menos perturbadoras. Assusta-nos a ideia de que os malditos tenham raptado Caroline. O charuto de Enésio escorregou para fora da boca aberta. Ele tinha os olhos vidrados na paisagem. É só uma hipótese, senhor. Concluiu com a voz baixa, pedindo licença para continuar a busca. Dentro do castelo, Antonelli chorava. Elizabeth queria muito ficar, até tudo se resolver, mas Jean era contra. Você só sabe chorar, alegava a esposa. Como vai ajudar deste jeito? Como sempre, ela simplesmente concordou e preferiu obedecer. Bernardo e Caroline caminhavam sem descanso havia algumas horas. A garota não permaneceu muito tempo sobre o cavalo, a fim de não desgastar o animal, e seus pés começavam a latejar. Não trocaram uma única palavra desde a retomada do caminho. Caroline não queria ouvir aquela voz rude e Bernardo fazia questão de não manter diálogo com aquela menininha mimada. Até que ela se sentou, soltando um forte suspiro de cansaço e fechou os olhos. Preciso parar um pouco. Respirou com força, retomando o fôlego. Estou cansada, estou faminta. Não pensei que fosse aguentar tanto tempo, admitiu, descendo algumas trouxas das costas de Apolo e jogando-as no chão. Na verdade, Caroline apenas não admitira antes sua exaustão por orgulho. Estava em seu limite. A pressão começava a cair, ela sentia muita tontura. Com mais disposição que a menina, Bernardo foi buscar água. Caroline esperou até ele chegar com as 2 canecas de alumínio, amassadas e velhas, mas que lhe pareceram preciosas, cheias de água fresca. Bernardo aproveitou para encher um cantil de tamanho razoável. Ah, estou com tanta sede! Tomou o copo da mão de Bernardo sem agradecer. Ele percebeu, mas não se incomodou. Sabia que ela poderia ser bastante agradável, dependendo das circunstâncias. No entanto, tinha o gênio forte. E, irritada como estava, seria impossível esperar qualquer palavra suave da sua boca. A água se esvaziou rapidamente dos copos e aquele silêncio constrangedor se formou. É legítima a pedra do seu colar? Ele perguntou de repente. Caroline ergueu o pingente com uma das mãos, colocando-o mais próximo dos olhos. Admirou-o por alguns instantes e aquilo trouxe a lembrança da sua mãe, amolecendo seu coração. Sim, a herança de família. Seus olhos se perderam no chão. Ela se emocionou ao tocar naquele assunto. Por que não me conta o que há de tão bonito nessa história? Ela olhou para Bernardo com surpresa. Dá para ver em seus olhos, explicou. Com um sorriso, Caroline contou brevemente a história que girava em torno do colar e da sua verdadeira dona, sua bisavó Antonieta. Falou da bravura da mulher, da grande loucura que ela fizera por amor, da admiração que sentia por ela. Não imagina o quanto significa para mim, concluiu com um sorriso sereno. Tornou-se meu talismã. E eu sei que não veio até mim por acaso. É realmente lindo, observou. Já vi algumas pedras preciosas, mas nenhuma como esta. Importa-se que eu o veja? Ela retirou-o e o estendeu para Bernardo. Quando a peça tocou a mão dele, sentiram uma brisa repentina que pareceu desconcentrá-los.
Eles se entreolharam zonzos. O coração de ambos estava disparado, como de alguém que acaba de levar um susto. Embora não trocassem uma palavra, eles sabiam de alguma forma que sentiam o mesmo. Bernardo recuou a mão, sem jeito, e Caroline tornou a vestir o colar. A brisa perfumada também pareceu recuar de volta para as árvores. Acho que tantas horas sem comer não nos fez muito bem, ele concluiu levantando-se. Caroline continuou em silêncio, olhando para a pedra em sua mão. Estava quente, como se tivesse passado horas debaixo do sol. Será que estou delirando? Seguiu Bernardo, que guiava Apolo até o riacho próximo dali, para beber água. Ela se sentou ao lado dele, lembrando-se da recente conversa que gerara a discussão. Falou sério quando disse que eu era feia? Apertou os olhos xingando-se. Que idiotice perguntar aquilo. Eu não disse que era feia, mas pensou. Ele começou a rir. Eu pensei. Deixou subentendido. Falei que era convencida, não que era feia. Ergueu as sobrancelhas, mudando o rumo das palavras. Para quem já conheceu tantas mulheres... Bernardo sorriu, sentando-se próximo a ela, enquanto Apolo se deliciava com a grama rasteira. Sim, conheci várias, mas foram todas cometas. Cometas? Passaram, fizeram sua história e partiram, tudo muito rápido. Entendo. Bateu os dedos uns nos outros, ponderando se era prudente perguntar sobre aquilo. Mas deve ter alguma que ficou por mais tempo. Ele inclinou o rosto com um sorriso que o entregava. Sim, houve uma. Mergulhou nas lembranças por um instante, atirando pedregulhos na água. Então começou a explicar. O nome dela era Adara. Eu a conheci em uma comunidade cigana. Caroline retorceu o rosto sem compreender. Ele percebeu. Deve conhecê-los como malditos, milady. Ela soltou uma leve exclamação de medo. Bernardo continuou, sem alterar a expressão. Convivi com um desses grupos por cerca de 2 semanas. São como eu, vagam o mundo. Encontram seu território sem tempo certo para partir. Eu já trabalhava nas terras do seu pai quando os encontrei. Era uma das minhas temporadas em viagem. A Dara era a cigana mais linda já vista, e não havia quem não concordasse com isso. Alguns a chamavam de Harika, que quer dizer maravilhosa. Era o centro das atenções em todas as festas, não somente pela beleza, mas pela graça da dança. Mexia o corpo como uma serpente, sabia hipnotizar os homens. E hipnotizou você. De certa forma, deu de ombros. Logo que integrei a comunidade, ela começou a se aproximar de mim e conseguiu me enfeitiçar. Mas não me orgulho desta iniciativa dela. A Dara é a ovelha negra. Vai contra todas as tradições da linhagem cigana, de preservação do corpo, pureza, casamento. Os malditos têm esses tipos de regras? Admirou-se com desprezo. Se me permite dizer, milady, os ciganos são muito diferentes da imagem que moldaram a você. O que sabe sobre eles ou a vida que têm? Não fico surpreso se não me responder, nem a condeno por isso. Ninguém se importa em saber a verdade. Quando algumas pessoas já inventaram uma explicação conveniente o bastante. Refletiu um pouco, com a fronte expressando revolta. No entanto, deixou de lado
aqueles pensamentos. Vivemos um romance que durou bons dias, continuou. A Dara era aconselhada a não se envolver comigo, por eu ser entre aspas, cometa. E agora já sabe o que isso significa. Mas ela não estava preocupada em encontrar o homem com quem se casaria. Jamais esteve. Era amante da arte da sedução, dos vinhos e dos homens. Esse seu comportamento rendeu-lhe a vida nômade. Já havia sido expulsa de 2 comunidades. Da primeira, por sua própria família. Ela, porém, não se importava com aquilo, nem com nada mais. Ficaram pensando naquilo em silêncio, até Caroline concluir o assunto. Então, você se apaixonou por ela. Eu não diria desta maneira, mas disse sem perceber, observou atenciosa. Bernardo ergueu as sobrancelhas, sem concordar nem contestar. Levantou-se chamando Apolo e convidando-a a continuar o longo caminho que tinham pela frente. Bernardo, por favor, resmungou exausta, minha barriga está doendo de fome. Ele interrompeu os movimentos, lembrando-se que a sua companheira de viagem era uma garota da elite. É claro, milady. Foram até os suprimentos que ela trouxera. Os estômagos começaram a resmungar enquanto Bernardo abria a corda do saco. Caroline não via a hora de se deliciar com os doces e salgados com que o enchera. Quando ele finalmente conseguiu, permaneceram um longo tempo olhando seu conteúdo inexpressivos. Isso é alguma brincadeira? Ele perguntou num tom morno. Não é possível. Ela puxou para si a abertura que ele segurava e observou mais atentamente. Não, seus olhos não a enganavam. Havia trocado os alimentos que separara por um saco de lixo. Não é possível, repetiu com a voz alterada. Milady, o que é que... Fiz tudo certo, desabafou irritada. Entrei naquela cozinha, peguei tudo o que encontrei, separei, depois fui buscar. Só se me confundi entre tantos sacos iguais. Ouviu Bernardo começar a rir e o observou com indignação. Qual a graça? Eu sabia. Uma moça tentar fazer um serviço bem feito não tem como funcionar. Como é? A questão é que uma dama não está acostumada a ser ágil, ter coragem o suficiente para... Toft! O saco de lixo foi violentamente arremessado na direção de Bernardo, acertando-o na cabeça. Passado o grande baque, tudo o que enxergou foi um chão forrado de papéis e restos alimentícios, e à sua frente uma garota rubra de raiva. Não sou uma mera dama, explicou num tom regular de voz, e não me acho incapaz de coisa alguma por ser mulher. Não é mulher, é uma menina. Ah, e você é muito velho. Mais que você. Não me chame de você. Bernardo ergueu as 2 mãos, desculpando-se. Perdão, pensei que não fosse uma dama. Não precisou dizer mais nada. Ele já havia percebido que Caroline se contradizia com facilidade. E aquilo era um bom artifício para irritá-la. De início, ela pareceu prestes a vomitar 1000 palavras grosseiras.
e mal pensadas sobre ele. Mas fechou os olhos, respirou profundamente e controlou sua impulsividade. Guardou as palavras para si, engolindo-as com dificuldade. Passar bem, Sr. Rashlev. Ele ficou espantado com o súbito autocontrole da garota, que pegou a sua trouxa e deu-lhe as costas com tranquilidade. Aonde pensa que vai? Não o obrigo a apreciar minha companhia, tampouco as minhas palavras. Virou para ele os olhos magoados. De alguém maduro como você, esperava ao menos um pouco de consideração, em um momento que não está sendo fácil para mim. Milady, eu... Conte-me, Bernardo, quantas damas você viu entrarem na floresta, para longe do conforto e da riqueza puramente material, sem qualquer ultimato? Renunciar a tudo em busca de algo que ouro nenhum poderia comprar. Sentir formigas picando suas canelas, enquanto podiam estar descansando em seu quarto limpo e seguro. Ele apenas ouvia, perdido na dimensão dos pensamentos dela. E você ainda vem me falar de coragem? Foi uma chuvarada fria inundando-lhe a alma. Bernardo ficou olhando para a garota, que agora lhe parecia muito mais madura do que nunca antes. O queixo dela estremeceu e ela deu-lhe as costas decepcionada. Cansara-se de ser inferiorizado o tempo todo, de se ver dependente de alguém que observava todas as suas incapacidades, enquanto o que buscava era justamente o contrário. Adentrou rapidamente a densa floresta e Bernardo, após algum tempo digerindo aquilo tudo, alcançou-a. É claro que não costumava adiantar, mas ele tentaria. Milady, volte, sei onde posso arranjar comida. Se você pode, eu também posso. Não foi isso que eu quis dizer. Milady, espere. Correu um pouco, tomando cuidado com os galhos e raízes, e agarrou o braço dela. Caroline se soltou no mesmo instante. Não preciso mais de você, Bernardo. Nossos caminhos se separam aqui. Ele respirou profundamente, cruzando os braços com lentidão. E como pensa que vai chegar à saída? Não interessa. Para mim já não importa para onde vou. Vou continuar caminhando até encontrar algum lugar que me pareça razoável para viver, nem que seja aqui mesmo na mata. Ele fez uma expressão de concordância. Então, acho que chegou a hora de dizermos adeus. Só Deus sabe onde vamos parar. É muito provável que nunca mais voltemos a nos ver. Ele tentava ser objetivo, ela indiferente. Mas aquela ideia de nunca mais trazia a ambos um aperto estranho. Então, Bernardo riu. O que foi? Perguntou amuada. Nada, eu riu mais um pouco. Só estava me lembrando do dia em que encontrei você, ou reencontrei. Ela sentiu uma leve pontada, mas não demonstrou. A forma como nos encontramos depois de tantos anos foi muito... Não encontrou uma palavra apropriada. Caroline acompanhou os pensamentos dele. A não ser que você considere normal duas pessoas se reconhecerem enquanto caem de um cavalo, eu diria que foi bem normal. Deixaram escapar um riso breve, então retomaram a conversa séria. Bem, milady, se ainda quiser encontrar a saída, pode ter sucesso seguindo por aqui. Apontou um caminho entre algumas rochas. Estamos muito desviados.
por estarmos nos escondendo dos guardas e demora muito mais desse jeito pelo interior da floresta. Explicou como Caroline reconheceria a saída e ela ouviu sem perguntar nada. Bernardo torceu para ela estar arrependida, porém sabia que ela dificilmente voltaria atrás numa decisão. Agradeço sua ajuda, balbuciou depois de ele terminar. É a minha parte no acordo, embora você a tenha minimizado bastante. Mas é o suficiente. Creio que eu já possa partir e você também. Sim. Foi como se as aves tivessem parado de cantar e o vento não mais soprasse. Nos segundos em que os olhares deles se prenderam. O lado racional de ambos exigia que desviassem os olhos, porém algo ainda os mantinha ali, parados, simplesmente se olhando sem pensar no que aquilo significava. Bernardo abriu um sorriso de irmão mais velho, afastando com as pontas dos dedos uma mecha de cabelo sobre o ombro dela. Não vá fazer nenhuma bobagem, aconselhou. Se quer ir embora, não posso impedi-la. É o caminho que escolheu seguir. Mas, por favor, milady, prometa tomar cuidado. Como se você se preocupasse comigo, comentou com a voz baixa. Bernardo fechou a expressão. Se não me preocupasse, não estaria aqui. Relaxou as sobrancelhas, deixando aquilo para lá e respirou fundo. Adeus, menina. Caminhou de volta sem dizer mais nada nem olhar para trás. Ela tentou responder, mas a palavra adeus pareceu não querer ser pronunciada. Alguma coisa estava embaralhada dentro dela. A fome se fora. O coração não voltava ao normal. E seus olhos continuavam presos nele. Virou as costas, tentando afastar as borboletas, que pareciam voar ao redor da sua cabeça, e pela primeira vez viu-se a sós, com o caminho desconhecido a seguir. Bernardo tentou sentir pena dela, mas a verdade era que estava orgulhoso da sua coragem. Engoliu aquela admiração repentina, segurou a rédea do animal e seguiram, ambos. Desta vez, cada um para o seu lado.